Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou advogado, mestrando em Direito e mestrando em Antropologia na Universidade Federal de Pelotas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre direitos humanos. E essa conversa ela vai estar dividida em dois momentos. O primeiro momento vai se dar a partir de uma abordagem mais tradicional de direitos humanos. Então eu vou apresentar para vocês um conceito de direitos humanos, suas principais características, declarações e documentos históricos. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais na discussão desse primeiro momento, eu recomendo vocês a leitura do texto indicado do professor Volkmer. O segundo momento, ele vai complexificar essa discussão, vai complexificar a própria noção de direitos humanos, a própria noção de humanidade, e vai se dar a partir do texto também indicado para vocês do Ailton Krenak. Então, como que a gente poderia conceituar direitos humanos? Direitos humanos podem ser entendidos como o conjunto das atividades realizadas de forma consciente, com o intuito de assegurar ao ser humano a dignidade, bem como evitar que passe por sofrimentos. Esse conceito ele tem uma formulação bastante recente. Vai datar de 1948, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente pode extrair ele da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é justamente sobre essa declaração que a gente vai falar um pouquinho rapidamente. Porque essa declaração talvez seja o documento mais importante na história recente dos direitos humanos. E seus 3 primeiros artigos podem ser entendidos como um espaço que a gente extrai as principais características de direitos humanos quando a gente fala sobre o tema hoje. Então, eu vou tomar a liberdade, espero não cansar vocês, de ler esses 3 primeiros artigos. Porque eu sei que se eu indicar, vocês não vão ler. Então, é mais fácil eu ler e a gente já dá isso por encerrado. O artigo 1º vai afirmar que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O artigo 2º afirma que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio e quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. O artigo 3º, por fim, afirma que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Por que eu li para vocês? Porque se vocês derem uma olhada com atenção, desses 3 artigos a gente consegue extrair 3 características importantíssimas para conceituar direitos humanos. A primeira é que os direitos humanos são inalienáveis. A gente não pode vender nossos direitos humanos. A segunda é que os direitos humanos são irrenunciáveis, ou seja, eu não posso abrir mão dos meus direitos humanos. E a terceira é que os direitos humanos são universais, valem para todo mundo. Para a gente entender também direitos humanos, é pertinente, ou pelo menos o seu desenvolvimento histórico, é importante, ou pelo menos pertinente, a gente falar de uma classificação cronológica dos direitos humanos. Hoje, essa classificação cronológica ela é entendida em 4 gerações. Já se fala numa 5ª geração, mas essa ainda está longe de ser consolidada, então eu não vou apresentar para vocês. A primeira geração, portanto, vai ser os direitos relacionados à liberdade. Ela vai discutir, sobretudo, questões de limitação do poder soberano frente ao indivíduo e frente também ao Estado. Vejam bem, a gente está falando de um contexto em que as maiores inspirações para essa discussão de direitos humanos dessa primeira geração são a Revolução Norte-Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, no contexto de Revolução Francesa, 1789. Então, o que a gente realmente tinha, a gente estava falando do lado da Revolução Francesa, de uma monarquia absolutista, e do lado dos Estados Unidos, que se encontrava sob jugo também de uma monarquia absolutista. A segunda geração, no entanto, vai falar sobre direitos relacionados à igualdade. A gente aqui está falando de um contexto de revolução industrial em que o capitalismo não tinha controle nenhum, e a gente vai falar de direitos relacionados a direitos sociais. A gente vai tentar, vai ser um contexto histórico que vai tentar
fazer com que o Estado tenha uma maior ingerência sobre a economia, para evitar injustiças. E como revoluções ou grandes marcos históricos da época, a gente pode citar a própria Revolução Russa, a Revolução Mexicana, a Constituição de Weimar, de 1919, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a gente já mencionou e trabalhou rapidinho, de 1948. Por que esse gap, esse distanciamento tão grande de datas? Vocês têm que entender, isso a gente vai falar um pouco depois, de que esse entendimento de direitos humanos a partir de gerações, ele tem uma função meramente educativa. Então, ela foi pensada depois. Na época não se entendia como primeira geração ou segunda geração de direitos humanos. E a terceira geração, então, vai falar sobre fraternidade. É onde a gente vai discutir mais questões sobre como solidariedade, paz, meio ambiente, patrimônio, proteção da infância, do consumidor. E essas três inspirações, essas três gerações, elas são inspiradas naquilo que propôs um jurista tcheco chamado Karel Vazak. Esse Karel Vazak que criou essa ideia de 3 dimensões. Por que 3 e não 4? Porque a 4 vem depois, não foi pensada por ele. E como principais inspirações para essa terceira geração, a gente vai encontrar a Carta de Paris para uma Nova Europa e a Carta Africana de Direitos do Homem e dos Povos. Por fim, a quarta geração vai tratar de temas relacionados à tecnologia. Aqui a gente vai discutir bioética, desenvolvimento sustentável, direito à vida, e ela é mais recente e menos consolidada que as 3 primeiras, mas ainda encontra bastante eco nas discussões de direitos humanos hoje. Uma outra problematização que a gente pode trazer é com relação à própria nomenclatura. Gerações de direitos humanos talvez tenha causado estranheza para vocês, porque a ideia de gerações acaba que passa uma ideia de superação ou de atualização. E o que a gente vê, na verdade, é uma ideia de complementarização. A primeira geração não é inferior à segunda. A terceira geração não é superior à segunda. Mas são complementares. O direito de liberdade é tão importante quanto os direitos de fraternidade. Então, vocês vão encontrar uma problematização no sentido de, ao invés de chamar de gerações, que passa essa ideia de superação, chamar de dimensões de direitos humanos. O fato é que essas nomenclaturas têm um propósito mais didático. Então, eu só acho que seria pertinente vocês terem noção de que isso é discutido hoje em dia. Agora, com relação aos principais documentos históricos de direitos humanos, para não alongar demais essa nossa conversa, eu vou passar por eles mais superficialmente. Eu vou citar porque é importante vocês conhecerem. Mas a gente não vai entrar em minúcias. E aí eu reforço a indicação de leitura do texto do professor Volkmer. E, às vezes, até nesse contexto de direitos humanos e desses documentos históricos, uma leitura na Wikipédia resolve. Pelo menos se vocês quiserem aprofundar, né? Então, um primeiro documento histórico que é importante vocês conhecerem é a Petition of Rights, ou Petição de Direitos, de 1628 da Inglaterra. Para vocês entenderem só um pouquinho o contexto dessa, que é pertinente, tu tinha o parlamento que passou a exigir concessões do rei Carlos I. Essas concessões basicamente seriam o respeito à vida, à liberdade, saúde e propriedade. O rei acaba aceitando, e é aqui que a gente passa de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucionalista na história inglesa. Ele acaba aceitando, mas pensem, vocês estão em 1628. O resultado dessa demanda vai ser uma guerra civil até 1688. E isso serve para demonstrar para vocês que, apesar de agora eu estar apresentando, até então eu ter apresentado diversas declarações e agora passar por documentos históricos, os direitos humanos eles não são dados, eles são conquistados. Então a gente tem uma discussão que culmina nesses documentos, mas que não começa e não acaba ali. Um segundo documento pertinente é a Habeas Corpus Act,
ou seja, a lei dos habeas corpus, que também vai ser da Inglaterra, de 1679. O que é basicamente o habeas corpus que a gente tem hoje na nossa Constituição, vai estar assegurado no artigo 5º. Basicamente, se tu te sente ameaçado por abuso de poder ou, enfim, pelo Estado de forma geral, tu poderia entrar com habeas corpus para garantir tua liberdade e um processo justo. Hoje em dia, isso parece óbvio, mas a gente está falando num contexto em que o rei detinha o poder de condenar qualquer pessoa. Em 1689 e 1701, a gente vai ter também na Inglaterra 2 outros documentos importantes, que vai ser a Bill of Rights, a Declaração Inglesa de Direitos Humanos, e Act of Settlement. Esse eu não vou entrar em detalhes, mas eu só acho importante vocês verem as datas e os locais. Outro documento importante vai datar de 1789, dessa vez nos Estados Unidos, que vai ser a Bill of Rights, ou seja, a Declaração de Direitos norte-americana. É aqui que a gente vai ter aquelas 10 emendas dos Estados Unidos, que vocês já devem estar carecas assim, de ouvir em CSI ou qualquer série norte-americana que aborde essas temáticas. Eles vão estar sempre fazendo menção às emendas. E aqui que a gente vai ter a base da Constituição dos Estados Unidos, aqui que a gente vai ter a base dos direitos dos Estados Unidos, que perdura até hoje. Outro documento que a gente também já mencionou, data de 1789, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa. Por último, o último documento que eu acho que é pertinente vocês conhecerem é a Convenção de Genebra de 1864, da Suíça. E aqui, basicamente, o objetivo era amenizar as guerras. A gente ainda vivia num contexto muito turbulento na Europa, de guerras civis, guerra de independência, formação dos estados nacionais, etc. E essa convenção, ela tenta amenizar isso, garantir, pelo menos, que as guerras travadas se limitem aos militares, ou seja, visava uma proteção dos civis. Bom, agora a gente termina com isso o primeiro momento da nossa conversa e passa para o segundo, em que a gente começa a dialogar mais com o texto do Ailton Krenak. E aí, um dos questionamentos que o Ailton Krenak nos põe já no início é: somos mesmo uma humanidade? Nós vimos que os direitos humanos são universais, mas somos mesmo uma humanidade? Para vocês entenderem um pouco mais, o Ailton Krenak ele é uma liderança indígena da etnia Krenak aqui no Brasil e ele tem um papel muito importante na nossa história, de que ele participou ativamente como liderança indígena no processo da Constituinte de 88. Então ele tem um papel ativo na formulação da nossa Constituição de 88. Bom, a partir desse questionamento, a gente retoma esses documentos históricos, essas declarações que a gente fez até agora, para pensar o local em que elas se deram. Vocês ouviram basicamente eu falar de Inglaterra, de França, de Suíça, de Estados Unidos. A gente fez 2 menções que talvez escapem um pouco ao âmbito ocidental, que vai ser a Carta de Direitos Humanos dos Povos Africanos e a Revolução Mexicana. Salvo essas 2 exceções, a gente só mencionou documentos e declarações ocidentais. Então a gente pode mesmo pensar que o conceito de direitos humanos ele é universal, que ele vale para todo mundo? É isso justamente que o Krenak vai problematizar na sua fala. E aqui que eu lanço para vocês o questionamento: é mesmo possível a gente, fazendo eco ao Krenak, é mesmo possível a gente falar de uma humanidade? E aqui ele vai falar muito, o Krenak, ele vai falar muito de que nós não somos iguais. Mas isso é uma coisa positiva. É positivo que no nosso mundo a gente não seja um só, a gente não tenha um modelo. Inclusive, essa questão de ocidentalização dos direitos humanos, a gente vai encontrar eco no próprio Volkmer, no texto do Volkmer, que também foi indicado para vocês. O Volkmer vai falar o seguinte: o processo de reconhecimento e afirmação dos chamados direitos humanos constituiu uma verdadeira conquista da sociedade moderna ocidental.
E essa humanidade, agora o Krenak vai mencionar, ela exclui todas as outras, todos os outros seres. Ela não reconhece, e aqui eu cito ele, essa humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também nosso avô. E aqui, essa fala do Krenak, ela é importante para a gente pensar que realmente a nossa humanidade, o nosso conceito de humanidade, esse conceito ocidental de humanidade, ele é muito limitado. Se a gente for olhar a Constituição do Equador de 2009, que no Equador, como a gente sabe, tem uma população indígena muito maior do que aqui no Brasil, eles reconhecem, é bastante inovador, eles vão reconhecer a natureza como sujeito de direitos, ou seja, essa montanha, que é o avô de que Krenak fala, lá pode se defender juridicamente se estiver sendo alvo de depredações do ser humano. Então a gente pode pensar, aplicando isso para o contexto brasileiro, por exemplo, as queimadas, os grileiros, etc. Essas pessoas que praticam esses atos ilegais, eles poderiam ser processados pelas matas. A gente tem uma ampliação do conceito de humanidade. Inclusive, isso é algo que outro autor que me é bastante caro, o Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, vai falar. A maioria dos povos indígenas entendem que todos os seres, todas as coisas têm um potencial de humanidade. Então, um jaguar, ele se vê como humano. E os indígenas reconhecem essa humanidade no jaguar. Agora, nós, ocidentais, não. Humanos somos nós. Então, como que a gente pensa em direitos humanos se a gente não reconhece essa complexificação? Em primeiro lugar, os direitos humanos eles podem ser entendidos muito mais, e é isso que o Krenak fala, como um molde, como uma limitação à humanidade. Isso no próprio sentido dos próprios povos indígenas, por exemplo. Afinal de contas, a gente tenta homogeneizar. Tem certas práticas que a gente entende como afrontosas aos direitos humanos que os povos indígenas não entendem. E aí, como que a gente faz? E mais, num outro sentido, de que ela também os direitos humanos, essa ideia de humanidade também é limitada no sentido de que ela não reconhece a montanha, não reconhece a humanidade no jaguar, não reconhece a humanidade nos rios. Um outro aspecto que eu acho importante trazer para vocês pensarem vem a partir de uma narrativa do meu orientador do mestrado em antropologia. O Rogério, ele trabalha com o xamanismo Caigangue. Caigangue, para quem não conhece, é uma etnia de indígenas que a gente tem aqui no sul do Brasil. E o xamanismo Caigangue acredita muito nos espíritos guias, os animais guias. E ele se surpreendeu, isso na década de 90, de ter chego uma vez na casa de um dos Caigangue e ter encontrado um presépio. Ele perguntou, então, aquilo num primeiro momento, talvez para nós, a gente fique, poxa, que coisa horrível, a nossa religião tá se impondo, tá acabando com as religiões dos povos indígenas, eles estão perdendo a cultura. Esse é um discurso que está bastante em alta hoje em dia, estão perdendo a cultura. Só que, a partir de um trabalho bastante sério, o que o Rogério pôde perceber é que aquela Nossa Senhora que estava ali, ela tinha um espírito guia. O que o Caigangue, interlocutor dele, falou para ele é que essa Nossa Senhora tem o espírito guia do jaguar, por isso que eu tô falando tanto do jaguar. Então o que a gente vê aqui é uma complexificação incrível de uma visão que às vezes ela é superficial. E o que eu quero que vocês pensem um pouco a partir dessa aula é como essa discussão de direitos humanos ela é complexa. Longe da gente não defender os direitos humanos. Os direitos humanos são importantíssimos. E, afinal de contas, nós somos ocidentais. Essa discussão, ela nos atravessa. Essa discussão de direitos humanos nos atravessa. E, para nós, é importantíssimo levantarmos a bandeira dos direitos humanos. Sobretudo nesses tempos que vivemos hoje. Agora, o que a gente tem que tentar fazer é entender os seus limites. Os direitos humanos entendidos como universais talvez não valham para todos. E já em vias de conclusão, eu queria retomar que ao longo dessa conversa a gente viu
um conceito de direitos humanos, as suas principais características, algumas convenções e documentos históricos. Passando então para um momento que a gente de fato complexificou. Espero que vocês tenham entendido isso como uma complexificação dos direitos humanos. Afinal de contas, a gente viu que todos os documentos, todas as convenções, toda a discussão de direitos humanos, ela se dá no âmbito ocidental. E que quando a gente tenta transpor para uma realidade diversa, a gente não consegue. Então, a gente precisa reconhecer seus limites. E para finalizar, de fato, eu queria só apontar que existem centenas, milhares de povos distintos e que, assim como o Krenak nos indica, a gente deveria passar a ouvir mais as suas histórias, as suas narrativas e aprender com elas. Que, para quem sabe, a gente ampliar essa noção de direitos humanos. Obrigado.